pessoal, muito bom a gente iniciar aqui nosso encontro sobre Advogado 4.0, como criar novas fontes de receita com inteligência artificial. Deixa eu te perguntar uma coisa, me diz se isso é familiar para você. Tá? Você trabalha 10, 12 horas por dia, atende cliente, peticiona, resolve problema atrás de problema, mata um leão por dia, às vezes é um leão por hora. E quando faz as contas no fim do mês, você olha lá e você percebe que você trabalhou muito e lucrou pouco, né? E o problema não é na capacidade do advogado, porque mesmo advogados que eventualmente iniciam na carreira com algum tipo de deficiência na sua formação, ao longo do tempo a prática molda eles, né? Mas o problema é que eles ainda pensam de uma maneira muito pequena a sua advocacia. Por exemplo, a partir da ideia de honorários. Os honorários eles são uma fonte de receita do advogado, mas eles não podem ser a única. E a boa notícia é que a IA, né, ela abriu a maior oportunidade da história da advocacia, porque agora a tua fonte de receita honorários você consegue com muito mais facilidade e com muito mais eficiência. E aí sobra tempo para você abrir outras fontes de receita. Curiosidade, você que está aqui comigo aqui ao vivo, eu quero te perguntar, mas eu vou te perguntar numa boa, sem constrangimento. Se você preferir, você manda para mim aqui no direct, aqui na mensagem privada, de boa. Mas, honestamente, hoje, qual é a tua fonte de receita? É honorário só? Porque, pensa só, você está colocando todo cesto de ovos numa única galinha. Quando você diversifica as galinhas, né? É claro que você tem tempos de vacas gordas e vacas magras, né? Estou falando aqui toda fazenda, né? Galinha, fazenda. Mas quando você diversifica, você obviamente passa a ter uma estabilidade maior. Porque vai ter época do seu ano que você vai ganhar mais, vai ter época do seu ano que você vai ganhar menos. Então hoje eu vou te mostrar como que você faz essa diversificação e ganhando mais em escala. Inclusive, alguns aqui, se levarem muito a sério o que eu estou falando, vão simplesmente, no médio prazo, fazer com que os honorários nem sejam a fonte principal de renda. Por quê? Porque quando você trabalha com honorários, é muito mais complicado de você escalar. Para você escalar, muitas das vezes você compromete a sua margem de lucro. Por quê? Porque você precisa de equipe para escalar. Como a maioria dos advogados não sabe usar IA, ou usa IA genérica, tipo ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity, DeepSeek, que são muito fracas, o que acontece é que eles não conseguem essa escala que os libera de criar novas fontes de receita. Mas quando eles têm uma IA treinada e quando eles passam a utilizar a IA para as outras fontes de receita também, a mágica acontece, né? Então, o nosso papo de hoje é sobre escala, mas também é sobre outras fontes. E você passa a não mais ficar vendendo serviço, né? Que o honorário ele vende serviço e passa também a vender outras coisas, né? Vamos lá. Qual é a questão aqui da advocacia tradicional? Que é a advocacia que eu aprendi, é a advocacia que você aprendeu, tá? E a advocacia que muitos advogados praticam até hoje, né? Basicamente você vende serviço, né? Vender serviço, sabe? E serviço como boca de funil é muito complicado, gente, porque a maior parte das pessoas que buscam pelo seu serviço diz não na hora da contratação, porque geralmente é algo de alto valor e que isso gera muita objeção nas pessoas, tá? E quando você trabalha com a outra lógica, você não precisa ficar vendendo serviço, você vende, por exemplo, infoproduto. Uma outra coisa é que você trabalha com demanda. E aí você não tem previsibilidade, né? A gente sabe que tem certas épocas do ano que as pessoas te procuram menos. Todo mundo sabe qual é a sazonalidade da sua advocacia. E aí é aquela história, nesses momentos de sazonalidade, é que entra você criar múltiplas fontes de renda.
Terceiro, você fica refém do cliente e do juiz. E te digo mais, e do prazo, né? Honorário é algo que você não tem tanta previsão assim de quando é que vai entrar. Enquanto isso, você está vendendo serviço, você está bloqueando suas horas. É óbvio, você está semeando, aqueles honorários podem ser R$ 1 milhão. Isso é muito bom. Porém, entretanto, todavia, isso não é a regra. Quando a gente fala da advocacia com IA, e já vou entrar aqui na parte prática, hein? Já vou usar o ADV Genius. Inclusive, vou deixar aqui para você assinar o ADV Genius ao longo da aula, tá? É a nossa última aula dessa série de aulas que eu fiz sobre o ADV Genius. Então, manda brasa e entra agora, tá? Vai ser o nosso último convite aqui de condição especial, tá bom? Na advocacia com IA, que é a advocacia atual, o que, que você tem? Né? É um advogado com múltiplas fontes de renda, todas elas com IA, mesma parte de honorários, a IA entra, nem que seja para fazer a petição, tá? A tecnologia vira sócia, mas com os benefícios você não tem que pagar o sócio, né? E você passa, então, a ter mais tempo livre. Aí você escolhe, você vai viajar ou você vai criar outras fontes de renda para o seu escritório, né? Então, hoje, quando eu falo em novas frentes, o que, que eu te sugiro para a utilização de IA? Com certeza, você trabalhar com contencioso, seletivo e estratégico. Você chegar naquele tão sonhado momento que é dito pelos gurus aqui na internet, mas que não é praticado nem pelos gurus, de você escolher quem você quer atender. Você escolher quantos clientes você quer ter novos naquele mês. Você fazer um contencioso em que você decide a porta de entrada e não você fica orando lá para a porta de entrada ter mais gente querendo entrar. Outra coisa é consultoria recorrente. Hoje, se você tem um braço da sua advocacia de consultoria recorrente, você traz previsibilidade, porque isso aqui você aumenta um pouco mais o seu resultado financeiro, porque você está escolhendo o cliente. Mas esse daqui traz uma previsibilidade incrível. Inclusive, nós tivemos já aula de consultoria aqui. Eu usei o ADV Genius na tua frente. Quem é que estava na aula de consultoria? Em que a gente falou sobre como ganhar dinheiro com consultoria aqui, tipos de consultoria e por aí vai. E o terceiro é o braço educacional. É você ter infoprodutos. Esses infoprodutos, talvez alguns aqui estejam pensando no seguinte: ah, beleza, eu tenho que ter infoproduto, então vou criar aqui mais coisa para ensinar advogado a advogar. Não! Você pode criar infoprodutos para o seu cliente ideal. Então, se você é um advogado trabalhista de empresa, você pode criar um infoproduto ajudando os empresários a se protegerem juridicamente. Porque pega esse raciocínio aqui. Gente, muitos de vocês estão aqui, né, na advocacia tradicional vendendo serviço. Vamos supor que das 10 pessoas que entram em contato contigo, eu não sei qual é o teu percentual, tá? Mas quando o advogado comemora muito, o percentual dele de conversão é de 50%. De 10 pessoas, 5 fecham contigo. Esse é o teu percentual? É um percentual menor? É um percentual maior? Ou você nem sabe qual é o teu percentual? Sabe? Tua taxa de conversão. Pensa comigo, tá? O advogado médio, a taxa de conversão dele é em torno de 20 a 30%. De 10 pessoas que entram em contato, 2 ou 3 fecham. Tá? Esse é o advogado médio. É o comum por aí. Agora, como ele só vende serviço, ele só joga o jogo do contencioso e o contencioso porta aberta. O que, que ele faz com os 8 que disseram não? Não faz nada. Na nova advocacia com EA, o que, que ele faz com os 8 que disseram não? Primeiro que é ele quem vai dizer não. Ele não vai aceitar todo mundo.
Segundo, é que ele pode oferecer alternativas. Ele pode oferecer uma consultoria, mas principalmente ele pode oferecer um braço educacional. Ó, não tenho como te atender agora aqui no escritório, mas eu tenho um treinamento que vai te ajudar a aplicar isso. Tá vendo? A lógica. Então, o advogado, ele, ele era meio que uma lanterna, sabe? Ele só iluminava o cliente quando o problema aparecia, né? Então, o foco era no cliente. Então, dependência de cliente. Hoje, o advogado, ele é mais um farol, sabe? Ele ilumina diversos caminhos. Ele é pago por isso. Ficou bonito, né? Ficou poético, né? Rapaz. Então, quais são os benefícios da IA? Aliás, estão gostando do mapa mental, pessoal? Estão gostando do mapa mental? Olha só, benefícios: geração de ideias, estruturação de estratégias. Pô, tá dando trabalhão para dar essa aula, hein, galera? E aí, estão gostando do mapa mental? Bota aí. Estruturação de estratégias, a própria criação dos serviços e produtos, sabe? Aumento de qualidade. Não falta benefício de IA, né? Quando você usa a IA, é um motor de escala da sua advocacia. Por quê? Ela produz conteúdo em minutos. Ela organiza ideias. Ela estrutura os produtos. Ela gera consultorias. Faz relatório. Olha quanta coisa. É óbvio, faz peça. Só que muitos de vocês talvez estejam viciados no seguinte: quando eu falo de IA, o que, que vem à cabeça de muitos de vocês? Ó, tô falando um monte de coisa de IA. Aí sabe o que, que vocês pensam? Só nisso aqui, ó. Peça, peça. Por quê? Tá viciado com a ideia de advocacia tradicional. Aí só pensa em peça. Tanto é que muitos de vocês estão gastando dinheiro com IAs que só fazem peça, né? Chat GPT, Gemini, Copilot, praticamente vocês estão usando para quê? Para peça. Aí tem alguns aí que ficam comprando essas IAs jurídicas brasileiras que só fazem duas coisas: pesquisa jurisprudencial e peça. Quando você poderia ter IAs que fazem muito mais pela sua advocacia, né? Então, antes, um advogado que levava 3 semanas para criar, sei lá, um e-book de direito previdenciário, hoje ele faz isso em menos de 1 hora. Tá claro? Agora, vamos lá. É, vamos pensar aqui nessas fontes de renda. E aí a gente vai partir para o nosso mão na massa. Tá claro até aí, pessoal? Tá claro? Quem que é o mapa mental? Quem que é o mapa mental? Nosso último mapa mental, hein? Fiz essa série de aulas aí. Ó, você quer receber o mapa mental? Muito simples. Você vai entrar no nosso grupo chamado IA Advogados. É gratuito, tá? É o nosso grupo de WhatsApp. Quando você entra no IA Advogados, você já recebe 5 presentes de cara. Já tem 5 presentes lá na descrição do grupo. E eu vou mandar esse mapa mental lá, tá? Então, aponta a câmera pro QR Code e entra no IA Advogados, tá bom? Eu vou também colocar aqui o link aqui no chat do IA Advogados, que aí você pode entrar direto. Então, aponta a câmera e entra aqui no nosso IA Advogado. Só que é o seguinte, eu não vou mandar esse mapa mental aberto, porque eu quero valorizar quem está aqui ao vivo, tá? Então, a gente vai combinar uma senha ao longo da nossa aula. Se você quiser, já coloca aí a sugestão de senha. Mas assim, o mapa mental para quem assistiu a aula. Então, vou deixar lá no grupo para você e a gente combina a senha aqui ao longo da aula. Tranquilo? Show de bola? Vamos lá. Vamos embora então continuar aqui. Primeiro, assim, como criar?
Eu vou usar um método simples para isso, tá? Primeiro, escolher um tema que você deseja atrair pessoas para seu escritório. Vamos supor, Felipe, eu trabalho com o direito médico e da saúde e eu estou subnichado em pacientes com doenças raras, tá? Então eu trabalho com doenças raras. Eu quero atrair mais clientes de doenças raras. Beleza, tá aqui. Então você escolhe um tema, vamos supor, um guia de direitos de pacientes com doenças raras. Então você escolhe o tema para você atrair pessoas para o seu escritório. Não é aleatório, é o tema que atrai o cliente. Então você precisa ter um tema específico, vou até deixar claro aqui, ó, para atrair clientes. Segunda coisa, liste as dores, desejos e objeções que os clientes costumam ter. Quais são as dores? Né? O que, que ele sente? O que está doendo? O que, que tira o sono dele? Quais são os desejos? O que, que ele quer alcançar? O que, que ele almeja? Qual é a visão de futuro dele? E terceiro, quais são as objeções? O que, que faz com que ele paralise e não haja no sentido de contratar o seu contencioso, a sua consultoria ou o seu braço educacional? Vender é você satisfazer, é você resolver dores, satisfazer desejos e quebrar objeções. Isso é venda. Vocês, por exemplo, estou aqui dando uma aula. Daqui a pouco vou entrar no ADV Diniz. Vocês vão me ver em ação. Vocês vão ver o ADV Diniz entregando coisas que vocês vão ganhar muito mais do que o seu investimento no ADV Diniz. Vocês vão falar assim, cara, eu vou entrar. Por quê? Porque eu estou resolvendo dores, satisfazendo desejos e quebrando objeções. Todo o processo de venda, inclusive venda na advocacia, é isso. Os 8 que te deram não é porque eles não viram que você é capaz de resolver dores, satisfazer desejos e quebrar objeções. Simples. É sempre assim. 100% é assim. Se o cara chega e fala para você, eu vou pensar, isso significa que você não foi capaz de resolver dores, satisfazer desejos e quebrar objeções. Tá claro, pessoal? Só que, ó, use a IA para 3 pontinhos. 1, resolver dores, satisfazer desejos, quebrar objeções, entendeu? E te digo mais, elaborar o seu produto ou serviço, como você vai ver aqui. E aí depois você faz uma oferta, né? Para quem? Para os clientes que você pretende alcançar. Dito isso, vamos para essas fontes de renda. Cara, esse mapa mental vale ouro, hein? Tem gente que te cobra 15 mil para te explicar isso. Eu estou te explicando de graça e depois você vai entrar numa IA que consolida tudo isso em minutos. Isso é muito top. Então, vamos lá. Pensa comigo. Uma advogada trabalhista. Aí ela cria um e-book de como evitar reclamações trabalhistas. Gente, uma advogada, vamos fazer engenharia reversa. A advogada trabalhista que criou um e-book de como evitar, como prevenir reclamações trabalhistas. Quem é o cliente que ela está tentando atrair? Opção A, reclamante. Opção B, reclamado. Bota aqui no chat. Quem é o cliente que ela está tentando atrair? Opção A ou opção B? Reclamante é A, reclamado é B. B. É isso, é B. Como evitar reclamação trabalhista?
Aí o que acontece? Presta atenção aqui. Eu fiz de propósito essa ordem, tá? Cadê? Aqui. Vocês, o máximo que muitos de vocês estão oferecendo é isso aqui. Quando seria muito mais fácil você oferecer isso daqui primeiro. Infoprodutos. Você cria infoprodutos para um empresário e aí esses infoprodutos vão atrair os empresários e muitos desses empresários vão para o passo seguinte contigo, seja de contencioso, seja de consultoria recorrente. Só que muitos de vocês fazem o seguinte: adotam esses dois como primeira estratégia do funil, quando deveria ser a última estratégia do funil. O seu cliente pode começar pagando no seu braço educacional da advocacia. Tá claro? Então, quais são as fontes de renda que você pode fazer? Né? Primeiro, é o contencioso como fundo de funil. Ou seja, é lá embaixo. Não é o que você vai vender primeiro. Tá claro? Segundo, consultoria jurídica como fundo de funil também. Às vezes vai ser mais fácil vender contencioso, às vezes mais fácil vender consultoria. Geralmente o contencioso é para resolver um problema existente, enquanto que a consultoria é para prevenir um problema futuro, tá? Então, é a ênfase, ok, pessoal? Mas o mais importante aqui, ó, infoproduto como boca de funil. Quais infoprodutos? E-books, cursos, workshops, desafios, mentorias, são exemplos aqui. Isso precisa vir primeiro. Isso. Por quê? Porque dos 10, lembra dos 10? Vamos supor que agora, olha só esse raciocínio. Exemplo. Pensa aqui comigo, tá? Olha só, presta atenção. 10 clientes, 10 prospects, né? Ou seja, não são clientes, entraram em contato, ok? Vamos supor que você ofereceu um infoproduto primeiro. Dos 10, 8 compraram infoproduto. Quantos desses 8 depois vão querer migrar para uma consultoria? Você imagina? 6 ou 7 migram para consultoria ou contencioso. Só que é o seguinte, isso daqui é o hoje, né? Pensa comigo. Eu já ganhei aqui. Eu já tive entrada aqui de dinheiro. Só que eu tenho uma nova entrada aqui. No antes eram 3, agora são 6, 7. Só que são 6, 7 que já me pagaram primeiro. O que é mais fácil, pessoal? Pensa comigo. Olha só, um conceito importante que advogado não trabalha, tá? Conceito essencial dessa estratégia. Vou até colocar aqui no início para ficar mais didático ainda. Chama LTV. Lifetime Value. Conta para mim, o que é mais fácil? Eu te pagar R$ 1.000 ou eu te pagar um produto de R$ 15, lembrando que eu não te conheço, eu te pagar um produto de R$ 15 e eu vou falar assim, rapaz, o Erval aqui, a Joana, a Marcela, o Arnaldo, o Bruno, a Rosângela, tem a galera aqui. Eles entregam um negócio interessante.
Tô disposto a pagar 2.000 agora. Gente, com isso aqui, que é o lifetime value, você reduz a pressão por preço. Porque a migração de um produto para o outro é algo natural. Cara, a quantidade de pessoas que entram na DV Genius e depois migra para minha mentoria premium de advogados é gigante. Porque eu trabalho justamente o posicionamento da pessoa na mentoria premium. Então, a pessoa compra a DV Genius, que é bem mais barato, e ela própria chega e fala: Ô Felipe, agora eu quero o seu acompanhamento, quero o seu direcionamento. E ela migra para a mentoria. Tá vendo? Eu reduzo a pressão por preço. Se eu vendesse diretamente a mentoria para a pessoa, talvez a minha conversão fosse ser de 30%, 40%. Mas como eu coloco ela numa experiência incrível comigo, que é uma IA que eu criei, mas não é GPTzinho não, tá, gente? Hoje no mundo jurídico tem um monte de gente fingindo que cria IA, né? Mas te entrega GPT. Isso daí não é IA. Isso daí é GPT. Que nem é um negócio hoje. GPT é um negócio de 2023, né? Mas beleza. Aí a pessoa fala assim, cara, o cara cria IA. Eu preciso migrar para a mentoria. Ela vai lá e migra. Se eu tentasse vender a mentoria direta, ela não ia migrar. Tá entendendo o raciocínio, gente? Às vezes a pessoa precisa ter uma primeira impressão contigo num produto de menor valor, no meu caso aqui, o Devedinhos, que vai dar o impulso, a coragem, a confiança para ela ir para uma coisa de 20 mil reais, de 10 mil reais. Entendeu a lógica? E esse conceito de lifetime value ele é muito importante porque todo advogado deveria pensar assim em relação com o seu cliente. Especialmente porque aqui vai vir o boca a boca, tá? Então, um cliente que indica para o outro. E às vezes, quando você tem um infoproduto, cara, é teu cliente de infoproduto, é legal isso pra caramba. O cara chega e fala assim, Felipe, né? Sou teu aluno. Aí eu, é mesmo, cara? Que massa! Qual o produto que você tem? Aí ele, o Chat GPT para advogado. O Chat GPT para advogado, que é um e-book meu muito legal, ele, salvo engano, é R$ 27. Aí o cara. Mas eu acho legal isso, né? Porque ele se sente meu aluno, sendo que ele comprou um e-book meu. E aí o que, que ele faz? Ele vai lá e divulga. Então, pensa uma coisa, advogado. A pessoa, às vezes a pessoa ter uma primeira experiência contigo é mais lucrativo do que ela não ter experiência nenhuma. Eu falei às vezes para não te espantar muito. Então, é melhor você converter o curioso em cliente do que você tê-lo como curioso. Entendeu? E você jogar o jogo do lifetime value, que é isso aqui, que é o que os advogados americanos jogam. Gente, eu moro nos Estados Unidos. Eu vou fazer consultoria aqui para os advogados americanos. A minha prosa com eles não é a prosa que tem no Brasil, que é o seguinte: ai, como é que eu uso IA para fazer a petição inicial? Não, Felipe, como é que eu uso a IA para largar o meu funil de infoprodutos e eu começar a escolher quem é que vem para o meu contencioso, quem vem para a minha consultoria recorrente? Entendeu? Então, é essa prosa que se vende aqui nos Estados Unidos. Muito diferente, né? Então, observa, a advocacia do futuro, que na verdade é do presente, não é mais sobre trabalhar muito, é sobre pensar melhor, né? Tem um ditado americano, como é? Que eles adoram falar isso. Não é work hard, é work smart. Então, não é trabalhar duro, como dizem no Brasil, é trabalhar com inteligência, inclusive inteligência artificial. E se você entende isso, você expande a sua advocacia muito mais rápido do que o teu concorrente porta aí. Tá claro? Vamos lá. Vamos aqui para a Devedinhos, nossa IA treinada para advogados,
Quem já é do ADV Genius, bota aqui para te dar um salve, para te dar um oi, tá? Inclusive, você que é do ADV Genius, você viu a novidade? Você viu a novidade? Temos robôs novos, ó. Erval aqui, grande Erval. Tamo junto, meu irmão. Olha só, Visual Law. Inserimos semana passada. Gente, já vou te falar qual que eu prefiro mais, tá? Visual Law. Você que quer enriquecer suas petições com Visual Law, você quer enriquecer suas peças, seus recursos, suas palestras, suas apresentações comerciais para os clientes, suas aulas, seus livros. Você pode gerar tudo aqui. Primeiro que você tem um engenheiro de prompt para imagem. Estou falando das novidades, tá? Para os usuários da DVDINES. Olha aqui. Engenheiro de prompt para imagem. Porque uma coisa é engenheiro de prompt de texto, outra coisa para imagem. Então você que não sabe fazer prompt de imagem, tá aqui. Nosso gerador de imagem, que é o melhor gerador de imagem que tem na internet hoje. Tá, com maior qualidade, por aí vai. Mas eu tô doido para te mostrar esse daqui, porque esse daqui é meu novo xodó. Antes era o engenheiro de prompt do ADVD, não de imagens, tá? O engenheiro de prompt geral. Mas esse daqui virou meu xodó. Virou meu xodó. Olha isso. Peguei a imagem tosca que eu tirei aqui, boca aberta, enfim, com a cara de susto aqui no meu estúdio. E aí, olha, o que eu falei. Transforma essa imagem numa foto profissional de advogado no escritório de advocacia em tom inspirador e de liderança, com fundo sóbrio e contemporâneo. Mantém as mesmas características físicas. Né? Agora eu tenho essa linha aqui na testa que ela apareceu. Então vamos ver se vai manter até a linha da testa. Olha só isso. E ó, meu prompt foi tosco, hein? Tá aqui, ó. Deixa eu minimizar aqui para você ver a foto toda. Você gera fotos profissionais para o seu escritório sem pagar nada agora. Até a minha linha. Como é que tira essa linha, hein? Eu acho que não é creme, não, né? Já era. Então, fotos profissionais do escritório, tudo que você quiser. Tudo que você quiser. Tá, olha aqui, fiz uma. Eu de The Flash, né? Então, tudo que você quiser. E também transcritor de imagem. Você pega uma imagem qualquer, sabe? Você está lendo um laudo, você não quer transcrever o laudo, você tira a foto e bota aqui, ele transcreve. Então, temos Visual Law agora aqui, é novidade, tá? O ADV Genius ele tem várias ferramentas, eu não vou falar de todas, porque senão a nossa aula vai se alongar muito. Mas ele tem ó, o Gerard Prompt, que era o meu xodó, ele perdeu o posto para o transformador de imagem, perdeu o posto, tá? Então agora ele é o segundo meu xodó, segundo lugar. Ele é o meu Aladim, sabe? Ou melhor, ele é meu gênio da lâmpada. Eu coloco o desejo, eu sou o Aladim, ele é o gênio da lâmpada. E ele transforma num prompt completo, tá? Lex, buscador jurídico, faz busca de legislação, de jurisprudência, proposições legislativas, tudo real, tá? Sem alucinação. Leitura assistida, eu subo aqui um processo, ele lê para mim. Ó, por exemplo, subiu o voto do ministro Fux de 429 páginas, no caso do Bolsonaro. Inclusive, pedi para ele fazer um quadro comparativo da defesa, acusação e do voto, e ele fez. E assuntos aleatórios, por quê? Porque você pode usar DVDinhos até para receita de bolo, tá? Vamos lá. Escrita. Nós temos aqui o estagiário, que é para tudo relacionado à escrita, né? Que você quiser, até análise de risco de contrato e tal. Gerador de contratos, nós temos o chat livre, temos o formulário, que é para quem não sabe nada de contrato ou de IA. Peças, nós temos três tipos, ó. Peças livre, formulário detalhado, que é para quem não sabe nada de peça, nem de contrato, nem de IA. E formulário livre, que é o formulário meio termo aqui, parecer jurídico, até corretor linguístico textual. Se você fez um texto fora da IA, você pode usar aqui. Temos diversos mentores digitais aqui presentes. Você vê a diferença das IAs jurídicas que tem no Brasil. Que as IAs genéricas eu nem considero relevantes. Mas as IAs jurídicas brasileiras só te ajudam em peça e busca jurisprudencial. São basicamente dois robôs. Aqui, ó, mentores de várias áreas do direito, inclusive estamos criando os novos mentores agora, vai sair de bancário, vai sair de previdenciário, né? Produtos, a gente vai trabalhar eles hoje.
Comunicação, um monte de coisa, seu Instagram, tudo, tudo, até a bio do Instagram você responde pergunta e chega lá. Tráfego, tráfego profissional, estratégia de tráfego pago, tráfego orgânico, você inclusive coloca aqui a sua planilha de tráfego, ideia de anúncio, Google Meu Negócio, relacionamento com cliente, Visual Law, olha a quantidade de coisa, pessoal. Então, vamos lá. Se eu quiser trabalhar o meu contencioso, obviamente eu venho para os robôs de escrita, né? Só que é aquilo. Às vezes a pessoa não sabe de IA. Vamos voltar aqui para o mapa mental. Uso da IA. Problema das IAs genéricas. ChatGPT, Gemini, Perplexity, por aí vai. Elas não são treinadas na advocacia. Prompts genéricos, né? Aliás, gente, nunca mais pegue prompt de internet, tá? Esses prompts de internet genéricos não funcionam. Melhor você gerar aqui, ó, o engenheiro de prompt, prompt alfaiate, ó. Ó aqui, o prompt alfaiate é pensado para o que você precisa. Ó, o meu pedidinho de Aladim é esse, ó. Aqui, ó, coloca aqui o caso concreto e ele gera o prompt para esse caso concreto. No caso aqui é uma representação, tá? Então, outro problema, não são técnicas nas suas citações. Vocês viram a pesquisa que saiu sobre o ChatGPT? Vou colocar aqui, ó. Olha só essa pesquisa, gente. Para não falar que não é porque o Felipe quer vender a IA dele. Se você usa ChatGPT, inclusive esses GPTzinhos aí que só no direito que colam. Só no direito, cara. No marketing tal não colou, no mundo acadêmico não colou, no mundo fitness, mas no direito a galera cai nesse negócio de que, não, gente, eu criei aqui um agente de IA, é um GPTzinho. Não, eu vou liberar para você gratuito. Se fosse bom, não era gratuito, né? Olha aqui, ó, pesquisa sobre o que ChatGPT usa. 10 milhões de citações. Wikipedia, 47%, Reddit, 11% e Forbes. Sabe, vamos pegar aqui o Wikipedia e Reddit, dá quase 60%. Wikipedia, qualquer um escreve qualquer coisa. Gente, o Reddit é um fórum de discussão americano. Tem até gente que diz que a Terra é plana no Reddit. Então, você acha que isso daqui funciona para quem precisa de jurisprudência? Para quem precisa de doutrina? Para quem precisa de um conteúdo muito mais assertivo e de qualidade? Aí alguém poderia dizer, não, mas eu uso o Gemini, Felipe. Olha aqui o Google Gemini. 21% é Reddit, 14% é Quora, os dois são fóruns de discussão, qualquer um fala qualquer porcaria lá. YouTube 18%, LinkedIn 13%. Isso daí é para quem usa IA genérica. Não sou eu que estou falando, tá? Pesquisa com 10 milhões de citações. De ontem, não é de 5 anos atrás, não. Perplexity, que virou moda, né? Ai, não, Perplexity é tão maravilhoso. Eu amo o Perplexity. 46% vem da galera da Terra é plana. Tô brincando, tá, gente? Tem gente no Reddit que escreve coisa boa. Mas ainda assim é algo que não tem filtro. E 13% YouTube. Aí tu vai colocar a sua advocacia nisso. Não vai dar certo. Fora as alucinações. Vocês viram o artigo que saiu recentemente do ChatGPT? Ó, o ChatGPT falando, não é o Felipe, tá? Calma aí, esse aqui, ó. Artigo científico publicado pela equipe da OpenAI. Não é o Felipe falando, eles próprios falando de si mesmo. Por que os modelos de linguagem alucinam? E eles vêm falar aqui, ó. Pesquisa científica com o ChatGPT de Psique Lhama. Vale lembrar que Lhama é da Meta, né? Do Facebook e do Instagram. Tá aqui, ó. Pesquisa científica com análise estatística e tudo mais.
Basicamente, os problemas são esses problemas aqui, ó. E por último, o usuário não é engenheiro de prompt. E pior, ainda é enganado por quem acha que é engenheiro de prompt, que oferece um curso de 50 horas para você aprender sobre isso. Quando você usa uma IA treinada, você elimina tudo isso. Aí você precisa do quê? Primeiro é comandar, né? Então você precisa saber o que que você vai fazer, né? Qual é o robô que você vai usar, tá? Mas vamos lá, por partes aqui. Primeiro, você pode ir no engenheiro de prompt, principalmente nos casos em que não é expert em IA ou na demanda jurídica. Porque o engenheiro de prompt é o gênio da lâmpada. Ele converte o meu desejo em realidade. Segundo, eu posso usar os robôs em formato de formulário, que são esses daqui, ó. Por exemplo, se eu quiser criar uma consultoria, né? Porque a gente viu aqui coisas de contencioso, consultoria. Olha só, eu venho aqui no gerador de produtos, eu só coloco no formulário, coloco aqui serviço, né? Informo que é consultoria. Olha a consultoria que ele criou para mim. Consultoria estratégica tributária para empresas de IA. Reduza custos e minimize riscos. Inclusive, quem tiver essa consultoria aí, eu estou contratando, tá? Olha aí, ele faz toda a estruturação da consultoria. E ó, aí eu peço para ele me ajudar nos entregáveis, na precificação. Ele me ajuda por semana, por dia, gente. Tá vendo? Por dia. Olha que massa isso. Isso daqui é geração de braço de consultoria, num robô em formato de formulário. Eu também posso usar o robô de interação guiada. Eu já vou fazer aqui até melhor. Ó. Robô chat livre, que eu vou usar aqui o engenheiro de prompt, e o robô de interação guiada, que é esse daqui, ó. Olha só isso, gente. Você que não tem ideia de criação de infoproduto, presta atenção. Eu peguei o link de uma aula minha do YouTube sobre, sobre advogados no Instagram, como atrair clientes no Instagram. Peguei o link e eu só fui respondendo pergunta. E ele gerou para mim, ó. Quero gerar mentoria para advogar, quero crescer sua presença digital no Instagram e captação de clientes premiums. Aí ele vai lá me fazendo pergunta. Quem é a persona? Quais são as principais objeções? Quais são os principais benefícios? Eu respondi aqui, ó. Aí ele fez a estrutura. Isso é interação guiada. É quando você só responde pergunta. Então hoje, quando a gente fala de contencioso, consultoria e infoprodutos, esse gerador de produtos ele é muito top. Porque aqui na parte de serviço você pode trabalhar tanto consultoria quanto contencioso, mas você também pode gerar o seu braço educacional. Tá claro? E essa composição faz com que as coisas funcionem muito bem. Tá? Qual que vai ser a palavra do nosso mapa mental? Bota aqui no chat. Enquanto isso, deixa eu te convidar para dar o próximo passo aqui no ADVDinhos, né? Deixando aqui, galera, o link para você acessar agora o ADVDinhos. Eu fiz uma série de 20 aulas utilizando o ADVDinhos e essa é a nossa última aula. Então, esse é o seu momento de dar esse passo. Esse é o seu momento de você acessar a melhor condição para o ADVDinhos, tá? Olha aqui, ó. A DV ele é focado em advocacia 360 graus, não é uma IA só para petição e jurisprudência, como se a sua vida se reduzisse a isso. A nossa preocupação com a DV é que você recupere o investimento o mais rápido possível. Então ele é para peça, petição, contestação, recurso, contrato, honorário, memoriais, sustentações, sentença, consultoria, e-book, palestra e muito mais. Muito mais. É para advogado público, advogado autônomo, gestor jurídico.
Olha só, você recebe tudo isso agora. E, gente, quem entrou na DVDinho semana passada nem tinha isso tudo. Não tinha, por exemplo, tudo isso aqui de Visual. Você tem ideia? Olha só como que a gente joga o jogo. A gente está permanentemente melhorando os robôs atuais e permanentemente criando novos robôs. E a gente não cria esses robôs do além, não. A gente cria os robôs em função da demanda dos nossos usuários. Então você não precisa de nenhuma outra IA. Até porque você tem um robô de assuntos aleatórios, você resolve ali qualquer coisa da sua vida, né? Então, você que entrar agora no ADV Genius, você tem tudo isso garantido. Lembrando, estamos na nossa última aula promocional do ADV Genius. Então, você tem robôs ilimitados, vídeos tutoriais, você recebe treinamentos, tem encontro ao vivo de suporte. Quem entrou semana passada já recebeu encontro, mas a gente vai ter mais encontros, óbvio, né? Tem outro semana que vem, os encontros tem sempre, tá? Só que é o seguinte, cara, entra logo. Eu e a minha equipe de engenheiros de prompt podemos fazer isso. Pagamento em reais no Brasil. Pagamento em reais no Brasil. Você que está entrando agora como fundador, né? A gente está selecionando fundador há muitos meses. Tem que acabar com esse negócio de fundador também. Última aula, gente. Última aula. Fundador tem uso ilimitado. Depois vai ser uso por crédito. Você usou tantos créditos, acabou, já era. Mas hoje você tem uso ilimitado. Você tem prioridade para novidade. Todas as atualizações você recebe sem pagar por isso. Depois, quando a gente acabar a campanha de fundador, tem atualização? Quer receber? Tá aqui. Então, dê esse passo agora. Entre agora no nosso ADV Genius. Inclusive, bota suas dúvidas aqui que eu vou responder, tá? Então, ó, tá aqui, aponta a câmera pro QR Code, tá? E entra agora no ADV Genius. Curtiram? Vamos decidir aqui a palavra-chave também? Qual é a palavra aqui do nosso mapa mental que eu vou compartilhar lá? Pode ser visual, né? Visual. Que tal? Visual. De visual, ó. Beleza? Vai ser visual, então. Show. Deixa eu ver aqui. Visual, hein, gente? Ó, e não adianta perguntar para minha equipe, não. Minha equipe não diz qual é a palavra. Eu dou muita aula, então minha equipe não sabe qual é a palavra. Vamos lá. Eu respondi muitas perguntas ao longo, mas deixa eu ver se teve alguma pergunta final aqui que ficou sem responder. Pode falar sobre Visual Law? Claro. Visual Law é algo que já existe já até há uns aninhos já, sei lá, 10, 15 anos, de uma maneira mais difundida dentro da advocacia, que diz respeito a você utilizar imagens, sobretudo, para ilustrar argumentos. Então, na minha petição inicial, na parte dos fatos, eu posso fazer os fatos lá. Mas eu posso também fazer uma linha do tempo, uma timeline, no final da descrição dos fatos, ou até antes da descrição dos fatos, uma timeline, em que eu mostro ali os principais elementos temporais daquele fato. Então, tá lá por escrito, né? Mas tem um visual ali. Isso ajuda o leitor, no caso o juiz, a se sentir mais persuadido. Só que o Visual Law hoje também é usado para geração de imagens profissionais com IA, entendeu? Então, isso tudo cria um contexto em que, se você tem uma IA treinada para advogados, que é capaz de gerar imagens, transcrever imagens e transformar imagens, você sai na frente absurdamente. Fora que você pode usar isso nos seus infoprodutos, na sua proposta comercial, no seu e-book, enfim, na sua mentoria, onde você quiser, tá? Créditos ilimitados para fundador será vitalício por tempo limitado. Se você é fundadora do ADV Genius, você tem créditos ilimitados enquanto você permanecer assinante do ADV Genius. A nossa assinatura é anual. Vamos supor que ano que vem você renova. Não só como fundadora, você tenha garantido congelamento do valor da assinatura. Então, Rosângela, você nunca vai ter reajuste, porque você é fundadora.
Quem der mole e entrar depois vai ter reajuste. Mas você, que é fundadora, a Devedines, teve a sabedoria de entrar agora, né? Na verdade, você já entrou antes, né? Mas entrar nesse momento de fundador é congelado o valor. Vamos supor que daqui a 10 anos você ainda esteja no Devedines. Você vai pagar a mesma coisa. Não tem reajuste para você, porque você é fundadora. Quem papou mosca e entrou depois, vai ter reajuste. E você, como fundadora, ao renovar, você garante todos os benefícios de fundadora, inclusive o uso ilimitado. Tá bom? A nossa ideia é basicamente que a pessoa, ao entrar na DVDines, ela fique para sempre. E é claro que ela só vai ficar para sempre se a gente fizer um negócio top, né? Senão ela não renova. Me parece ser um bom acordo, né? Quem comprou há 30 dias também recebe? Sim. Por quê? Porque você também é membro fundador, tá? Então, tá tudo junto. Show! A gente vai colocar o replay no ADV Genius, tá? Depois eu vou tirar do ar aqui todos esses treinamentos e vou colocar dentro do ADV Genius para que as pessoas possam consultar permanentemente, inclusive os mapas mentais. Tá, Rosângela? Show? Beleza? Mais perguntas, galera? Fechou? Tô liberado? Tô liberado? Fechou, pessoal? Última chamada. Calma, Felipe. Tô calmo. Tô calmo. Vamos lá, eu te aguardo para você entrar. Não tem problema. Deixa eu colocar aqui, ó. Me avisa quando entrar. Tá aqui. Galera, foi muito bom estar com vocês nessa sequência de 20 aulas. A gente falou muitas coisas interessantes, muitas coisas boas. Mas como diz a palavra, né? Melhor não é o início das coisas, mas o seu fim. Então, nessa nossa última chamada aí, eu quero só agradecer a você que participou dos nossos encontros e principalmente dizer que fundador é só uma vez. E eu espero que você faça uma excelente escolha. Tamo juntos, pessoal. Fiquem com Deus aí e até a próxima. Tchau, tchau.